Segunda parte do MCE de 19 de outubro, atividades de língua portuguesa. Continuando então o MCE de 19 de outubro, página 10, nós temos o texto 3, como surgiu o alfabeto, né? Um texto cuja finalidade é informar. Número 1, do que trata o texto 3? Tá muito fácil de perceber, né? O texto 3, ele traz a história da origem da escrita. Questão 2. Que sentido tem a palavra destacada em os fenícios, porém, dispensaram os ícones hieroglíficos? Aí o porém, ele traz a ideia contrária, a ideia de oposição, tá? Porém, um elemento de ligação, um conectivo que traz a ideia de oposição. Texto 4 é um poema da Rosiana Murray, Receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos, são lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma e, como pássaros, vão encontrar seu caminho. Questão 1. No texto 4, em relação às palavras, quais comparações podemos encontrar? Então, a Rosiana, ela compara aí as palavras com estrelas, facas, flores e lá no finalzinho do poema com pássaros também. A questão 2, o que significa soprar na alma das palavras? Pessoal, esse soprar na alma das palavras, que aí, como pássaros vão encontrar o caminho delas, acho que seria dar sentido, dar um significado para essas palavras. O texto 5 é o que chamamos de poema concreto ou poesia concreta. Tá? A gente está vendo aí o desenho de um pássaro e esse desenho foi formado pelas palavras. As palavras foram arrumadas de uma forma, foram organizadas de tal forma que ficou parecendo um pássaro, né? Aí nós temos as palavras pássaros, flores, estrelas, né? Formando, se juntando, colocando numa determinada disposição, formando aí um pássaro. Então, ó, o poema concreto é um poema visual. O poeta, ele explora essa questão aí visual, né? Ele usa a linguagem verbal e não verbal. Olha só. Tem aí o desenho de um pássaro, linguagem não verbal. Agora, tem a linguagem verbal porque tem as palavras aí, as palavras que estão sendo arrumadas, né? Não tem mais verso, não tem mais estrofe, não tem eu lírico, ok? Então, lá no final, nós vamos ver os 3 poemas concretos que apareceram aí nesse MCE. Nós temos agora a proposta de produção textual, né? Dessa vez, a sua produção escrita será um texto poético inusitado. Você vai criar com letras e palavras no espaço da página de seu caderno. Abuse da arte de imaginar e das cores. Releia os textos desse seu material e observe como os textos 2, 5 e 6 foram pensados. Inspire-se radicalmente.
Aí tem o texto 6, né? Ele é formado, é também um poema concreto, uma poesia concreta. Ele é formado pela palavra, tá? Agora, em várias formas, em várias cores, às vezes com uma letra mais destacada que a outra, olha só. Usou-se bastante a criatividade aí. Então, é justamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão escolher uma determinada palavra e vão usar essa palavra no espaço lá da folha do caderno de vocês, arrumando, pintando, destacando alguma letra, tá? Usem e abusem da criatividade. Eu coloquei para vocês os 3 poemas concretos que apareceram, tá? Nesse MCE. O texto 5, o texto 6, o texto 2. Ó. O texto 5 formou até o desenho do pássaro, né? E usou as palavras pássaros, flores e estrelas. O texto 6 é somente com palavra, mas olha, trabalhou bem as letras, os formatos aí todos. Lembrem que a poesia concreta é a base, é uma poesia visual, tá? O texto 2, que é o Asas, lá do Arnaldo Antunes, tá aí, ó, com a palavra asas, ele procurou fazer o desenho das asas, batendo as asas lá, o pássaro voando, né? Então, vocês podem fazer o trabalho de vocês com uma palavra só, ou mais palavras, tá? Vocês podem formar com as palavras que vocês escolheram um desenho ou não, ou pode simplesmente fazer como o texto 6, tá? Usem a criatividade, caprichem. Então, até o próximo MCE.